gente preparou uma arte para mostrar o caminho do presidente Lula e do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, até Kuala Lumpur, neste encontro que vai acontecer daqui a pouquinho. O que os dois fizeram ou vão fazer nos próximos dias, né, Diego? É isso, duas viagens diferentes, mas com um ponto de encontro em comum na Malásia para essa reunião em Kuala Lumpur que o Américo falava pra gente agora. Donald Trump, na verdade, faz um giro pela Ásia. Ele saiu lá de Washington, chegou em Kuala Lumpur na manhã de hoje, lá no horário local de Kuala Lumpur, e depois, Pedro, segue para Japão e Coreia do Sul. Eu vou falar sobre esses dois países e a importância disso. E o presidente Lula saiu de Brasília, foi para Jakarta, na Indonésia. Lá ele teve um encontro com o primeiro-ministro, o presidente do país, perdão, e também se reuniu com empresários. Muita atenção ali para as questões comerciais também, ampliar negócios entre Brasil e Indonésia de forma geral. E depois seguiu para Kuala Lumpur, capital da Malásia, onde participa da ASEAN, que é essa associação das nações do Sudeste Asiático. Um grupo, um bloco, na verdade, que o presidente Lula está bem de olho, já fala disso há um tempo, querendo inclusive se tornar um membro pleno desse bloco, ainda que não faça parte efetivamente ali da região, mas quer se tornar um membro pleno, já tem um status ali de parceiro de diálogo setorial com esse grupo, então é uma viagem importante para o presidente Lula, claro, também por causa do encontro com o Trump. E o relacionamento com os países da ASEAN é importante no contexto das tarifas americanas, né? O Brasil acelerou os processos, em especial com os países da Ásia, para tentar suprir as dificuldades que foram impostas com as tarifas que foram aplicadas a partir de agosto pelos Estados Unidos. Exatamente. De novo, o presidente Lula de olho naquela região que a gente entende como Sul Global, vamos dizer assim, justamente para suprir essa falta que as tarifas fazem agora para os brasileiros, na verdade, e também daquela forma que a gente fala muito de quebrar aquela hegemonia dos Estados Unidos, colocar uma nova ordem multilateral no mundo. Nesta semana, inclusive, o presidente da Indonésia, no encontro com o presidente Lula, colocou o presidente como um líder do Sul Global, que são os países que fazem contraponto, em especial os Estados Unidos e os países europeus. E isso foi um ponto de destaque ali desse encontro, porque é justamente o movimento que o presidente Lula tenta fazer com os países, em especial do Sudeste Asiático, China, Rússia, enfim. África do Sul também. Os países dos BRICS também fazem parte desse Sul Global e são uma região muito importante para o presidente Lula, justamente como eu disse, para quebrar essa hegemonia de Estados Unidos e Europa. Lula, inclusive, propondo negociações em outras moedas que não o dólar, e isso não foi muito bem visto pela administração americana, mas é algo também até que deve ser evitado no provável encontro que vai acontecer daqui a pouco entre os dois lá na Malásia. Mas também Trump depois segue de Kuala Lumpur para o Extremo Oriente, Tóquio e Gimhae, na Coreia do Sul. Japão e Coreia do Sul são os dois maiores aliados dos americanos no Extremo Oriente. Então essa é uma viagem muito importante para o presidente Donald Trump, porque é uma forma dele fazer frente ou ajudar esses dois países a fazerem frente diante da ameaça da China na região. Ou seja, conversar com esses dois líderes justamente para impor isso. No Japão, em especial, Donald Trump vai ter um encontro com a nova primeira-ministra, a Sanae Takaichi, recém-eleita pelo parlamento japonês, uma conservadora. Vai ser o primeiro encontro dos dois. Também é algo muito importante para os japoneses poderem se posicionar com os americanos diante de ameaças na região, como China, mas também Coreia do Norte. E o foco da Coreia do Norte, a questão da Coreia do Norte, na verdade, vai estar em foco também nessa visita à Coreia do Sul, porque há menos de uma semana a Coreia do Norte lançou mais mísseis, claro, já pensando nessa reunião que aconteceria lá na Coreia do Sul. Então essa é uma ameaça também que Donald Trump vai fazer frente durante essa viagem. Inclusive até disse que poderia se encontrar com o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, durante essa visita. Nada ainda no sentido prático foi organizado ainda sobre esse eventual encontro entre os dois. Vale lembrar, os dois se encontraram duas vezes no mandato inicial, no primeiro mandato de Donald Trump
à frente da Casa Branca, e Donald Trump já disse que pode falar com ele de novo, disse que tem um bom relacionamento com ele, apesar dessas grandes tensões entre a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, o Japão e também a própria ONU, uma vez que a Coreia do Norte desafia e viola diretrizes da ONU sobre o lançamento de mísseis balísticos, Pedro. Diego, eu queria que você falasse rapidamente também sobre o objetivo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, porque ele vai à Ásia na tentativa de voltar aos Estados Unidos com acordos comerciais robustos. E ele tem uma reunião com Xi Jinping marcada para essa semana também. A China é, sem dúvida nenhuma, o principal rival dos Estados Unidos nas questões comerciais, e ele vai tentar, na avaliação ali de pessoas próximas, inclusive, e ditas isso pela CNN Internacional, nossa cobertura lá na Casa Branca, que ele tenta ir à Ásia e tenta voltar da Ásia também com acordos robustos para contrapor as dificuldades que certamente ele vai ter com o Xi Jinping nesta semana. Com certeza, vai ser uma forma dele realizar o principal objetivo dele, que é, na verdade, chamar esses países, Pedro, para a mesa de negociação. Então, toda vez que a gente vê a imposição de tarifas a esses países, ao Brasil também, por exemplo, a China e tantos outros, o Canadá também, que agora as negociações estão dando uma estagnada em relação ao Canadá, mas o objetivo de Donald Trump é realmente colocar essas pessoas, esses líderes, na mesa de negociação para se chegar a um acordo. Agora, é muito difícil, o Américo Martins falava sobre isso agora há pouco, que um acordo dessa magnitude, sobretudo com o Brasil, mas também com a China, seja fechado em uma reunião de poucas horas ali, ou até menos de uma hora naquele momento. O que pode acontecer, e aí é esperado, uma sinalização de que as coisas podem mudar, sobretudo em relação ao Brasil. A expectativa é grande em relação a isso. Não há um anúncio de, olha, estamos agora tirando totalmente as tarifas, mas uma sinalização de que as equipes dos dois lados, dos Estados Unidos, Brasil, ou dos Estados Unidos e China, possam trabalhar mais firmemente, de forma mais próxima, para reduzir essas tarifas. Mas a China, com certeza, é a grande pedra no sapato nesse momento.